Graça e paz, Pastor Roque na área, tudo bem? Como é que você está? Eu sou pastor na IBAGE, Igreja Batista em Jardim Teovina, aqui em São Paulo, capital. Tudo bem? Espero que você esteja bem, espero que nesse momento você possa estar se encontrando muito bem na presença de Deus e com saúde também. Queria falar um pouquinho, queria refletir um pouquinho com você sobre tudo que está acontecendo. Não é novidade que toda essa situação aí nos fez sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto é complicado, não é verdade? Uma das coisas que acontece quando nós somos tirados da zona de conforto é instalar-se a crise na nossa alma, no nosso coração. E aí a consequência são dúvidas. É só eu ou você também está diante dessas interrogações? Nós estamos vivendo dias, situações que faz com que você e eu nos deparemos com inúmeras questões que alguns dias atrás a gente não estava acostumado a conviver, não é verdade? E já não bastasse os problemas que a gente já tinha, né? Como problemas, boletos para pagar, por exemplo, nossos problemas relacionais, nossos problemas na igreja, no trabalho, na faculdade, os problemas existenciais que já são inerentes a nós ao longo da nossa jornada da vida, enfim, muitos problemas a gente já vinha carregando e lutando no nosso dia a dia e de repente se instala uma pandemia e aí começam a sair as teorias, né? É o apocalipse, é profecia, isso já está escrito, isso não está escrito, e aí somado a tudo isso ainda tem a polarização, as questões políticas que estão aí bem à flor da pele e sendo influentes nas falas das pessoas, e aí a internet, esse caminho, esse veículo que nós estamos usando aqui para nos relacionar, também ajuda a fomentar tudo isso. Enfim, não sei se é só você, só eu, ou se você também está assim, a gente acaba se encontrando em inúmeras encruzilhadas, em labirintos, e as dúvidas nos deixam mais ansiosos, mais preocupados, e a gente tem muita dificuldade de lidar, não é verdade? Eu queria, nesta reflexão com você, apresentar algumas coisas que para mim têm sido muito relevantes, coisas que têm trabalhado no meu coração e têm me deixado mais calmos. A palavra de Deus diz em 1 Pedro que nós devemos lançar sobre Deus, sobre Jesus, todas as nossas ansiedades, porque Deus tem cuidado de nós. Então aqui nós precisamos exercer um pouco desta fé. A fé é a certeza de que, de fato, Deus está cuidando de nós. Então, ansiosos nós estamos, vamos ficar por causa de toda a situação, mas devemos pegar essas ansiedades, essas situações e lançar diante dele e crer que Ele está cuidando de nós. Mas durante esse cuidado, nós precisamos ter algumas percepções, nós precisamos estar atento a algumas coisas para podermos ter sensibilidade, discernimento para escolher dentre muitos caminhos que estão surgindo diante de nós. E é aí que está o grande problema para mim, não sei se para você, acredito que para todos nós, não é verdade? Qual é o caminho que eu devo seguir diante de várias possibilidades, diante de várias opções? O que eu podemos fazer? Como eu disse, eu quero apresentar para você a palavra eterna, bíblica, que tem me confortado e tem me motivado a continuar e também a encontrar as respostas, e quando não as encontrar, me consola nesse momento. Só um minutinho, eu quero que você atente-se comigo para o que a palavra de Deus diz. A situação aqui é bem propícia para o nosso momento. Paulo está escrevendo cartas, voltando um pouco lá atrás, ele está escrevendo cartas para as igrejas ao qual ele abriu, ele estabeleceu, ele esteve em comunhão, e ele está pastoreando essas igrejas, ou os líderes dessas igrejas. E uma dessas igrejas é a igreja de Filipos, lá aos Filipenses. E ele escreve uma carta, e como ele faz em toda a sua carta, ele dá a saudação, usando aquela famosa frase que eu usei agora no começo da nossa conversa: graça e paz da parte do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. E ele dá essa saudação, alega algumas coisas, faz algumas considerações iniciais e entra em um assunto que para mim foi o pulo do gato, foi o que
começou a trazer o meu coração mais para próximo da verdade, do consolo que o Espírito Santo oferece para nós nos dias de hoje. E são essas considerações de Paulo aos Filipenses que eu quero compartilhar com você. São essas considerações que ele faz a partir do versículo 8. No versículo 8, ele vai falar algo que talvez seja muito próximo do que nós estamos vivendo. Ele vai dizer assim: Deus é minha testemunha de que sinto falta, tenho saudades de vocês com uma profunda afeição de Cristo. Provavelmente você deve estar sentindo muita saudade aí do convívio com a sua igreja, do convívio com pessoas, amigos, que você tem o hábito aí na sua rotina de se relacionar. Mas agora, devido a toda essa quarentena, toda essa situação, você está afastado. E aí isso gera essa saudade. Paulo está falando de saudade aqui também. Só que essa saudade, essa distância, não impede Paulo de fazer algumas coisas. Dentre elas está orar. E ao orar, Paulo expressa aqui no versículo 9 exatamente o que eu e você precisamos para vencer e suportar todas essas imprevisibilidades, suportar todas essas interrogações que nos pressionam e nos faz temer o futuro. Olha só o que diz o versículo 9, Paulo dizendo para os Filipenses: esta é a minha oração. Presta atenção na oração de Paulo. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento. Que o amor de vocês aumente mais em conhecimento. E em toda percepção. A frase completa diz: a minha oração é que o amor de vocês aumente em conhecimento e em percepção. E ele continua dizendo o seguinte: para que vocês possam discernir o que é melhor. Com qual objetivo? Com qual objetivo Paulo está orando? Para que o amor daqueles irmãos cresça, eles tenham percepção e discernimento. Com qual objetivo? Pelo simples objetivo de escolherem o melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus, e também cheios do fruto da justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Preste atenção, algumas palavras se destacam aqui, e são essas palavras eternas que estão sendo geradas na minha alma, o consolo e o conforto que eu preciso para esse momento de quarentena, para esse momento que nós estamos vivendo a nível mundial. Preste atenção, Paulo está orando para que o amor aumente. Raciocine aqui comigo, venha cá. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4 que Deus é amor. Correto? Concorda comigo? Você sabe disso, é um texto muito conhecido. Uma outra parte da Bíblia, em Gálatas capítulo 5, vai nos dizer o texto que o fruto do Espírito é o amor. Deus é amor, o fruto do Espírito é o amor. Jesus, enquanto ensinava os seus discípulos em seu tempo aqui na terra, ele deixou 2 mandamentos para a igreja e para os seus discípulos. Quais são eles? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo, semelhante a este: ama o teu próximo como a si mesmo. Veja bem, o amor está envolvido. Preste atenção. Jesus ainda vai dizer em João 14 algo sensacional. Para que haja uma revelação, uma manifestação de Deus e do próprio Jesus na vida de alguém, a Bíblia diz, Jesus diz em João 14 o seguinte: aquele que me ama, olha o amor aí de novo, aquele que me ama me obedece. Então eu e o Pai nos revelaremos a Ele e faremos morada nele, neste que obedece. Agora vamos fazer a conexão. Deus é amor. O fruto do Espírito é amor. Os mandamentos envolvem amor. E para comprovar e ter a manifestação e a morada de Deus, eu preciso
amar a Deus obedecendo. Quando o amor aumenta em nós, isso significa que Deus aumenta em nós. Deixar que o Espírito Santo gere esse amor em nós faz com que a presença de Deus seja mais real em nós. E aqui eu entendo o porquê de Deus estar nos levando para as quarentenas e nos levando a ter práticas que a gente não tinha outrora. O ativismo dos dias atuais nos levou muitas vezes, sem que percebamos, a nos afastar da comunhão íntima e verdadeira. Lembre-se que o texto que eu acabei de ler de Filipenses capítulo 1, versículo 8, 9, 10 e 11, começa dizendo que Paulo pede que o amor aumente em conhecimento. Conhecer a Deus, meu querido, segundo Jesus, no capítulo 17 de João, significa ter salvação, significa ter vida eterna. Porque quando Jesus está orando a famosa oração sacerdotal, antes dele ascender aos céus, antes dele ir para a cruz e logo depois ressuscitar e ir aos céus, Jesus nessa oração do capítulo 17 de João diz o seguinte: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem Tu enviastes. Só que esse conhecer no português, ele limita um pouco a compreensão do que Jesus e que esse texto de Paulo está dizendo. Conhecer aqui no original implica em algo mais íntimo, implica em algo mais relacional. Não é apenas saber fatos sobre Jesus ou saber fatos sobre Deus. Quando Jesus orou e disse que conheçam a Ti, não é que as pessoas soubessem acerca de Deus. Não. É que eles tivessem uma relação significativa e íntima com Deus. Tanto é que essa palavra no original ela é usada até para apresentar, para falar sobre relações mais íntimas, relações sexuais entre um homem e uma mulher. Por exemplo, Jesus, depois que nasceu, a Bíblia diz que então José conheceu a Maria. Esse termo, essa palavra conhecer, remete a questões íntimas de relacionamento. E é isso que Paulo está falando. Olha, a minha oração é que o amor aumente em conhecimento, isto é, Deus cresça em você para que você conheça esse Deus intimamente, relacionalmente, porque Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, mas que essa presença você a conheça e ela não seja uma presença apenas passiva na sua vida por causa do atributo da presença, não, da onipresença de Deus, mas que essa presença seja ativa em mim e em você a partir da habitação dele em nós e nós consigamos nos relacionar, perceber a sua presença, ouvir a sua voz. É isto que Paulo está falando para aqueles irmãos e essa palavra atravessou todos estes séculos para chegar aqui nesse momento que nós estamos vivendo de quarentena, de sermos tirados da zona de conforto, de algo novo, e Ele está dizendo para mim, Ele está dizendo para você o seguinte: olha, o amor precisa aumentar, o amor precisa crescer dentro de nós, nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos disso para que conheçamos a Deus, para que nós consigamos então ter as respostas vindas de Deus, ou quando elas não vierem, termos a certeza de que estamos no caminho de Deus. Preste atenção, eu queria que você entendesse que estar neste relacionamento, nessa relação, implica que vai gerar em mim percepções, sensibilidade e discernimento, para que eu possa decidir o que é melhor, com o objetivo de ser puro e irrepreensível, esperando até que o dia de Cristo Jesus chegue. Então, meu irmão, talvez você agora, nesse momento, aplicando essa palavra para você para os dias de hoje, você está aí na sua quarentena, você está aí na sua dificuldade de conviver com essa pandemia, você está aí, eu estou aqui, nós estamos passando por toda essa dificuldade, nós estamos tendo essa comunicação virtual, digital, e nós não sabemos como agir. Será que esse pastor que está falando aí, será que agora vai ser assim sempre? Será que isso é momentâneo? Será que esse problema
vai acontecer, e o que foi dito recentemente, o que está sendo dito pelo governo, o que está sendo dito pelos políticos, o que está sendo dito pela sociedade, o que está sendo dito pelos médicos, pela OMS, será que tudo isso vai piorar? Será que vai melhorar? Será que estão exagerando? Ou será que estão sendo relapsos demais? Será que nós estamos sendo muito iguais à Itália ou diferentes, iguais à China? Estamos fazendo certo ou errado? Como que está? Como discernir? Como perceber essas coisas? Pedindo a Deus, como Paulo pediu, para que o amor aumente em nós e nós o conheçamos mais e relacionemos com Ele para decidir e escolher, discernindo qual é a perfeita, boa e agradável vontade que Ele tem para nós para esse momento. Algumas coisas eu já tenho percebido, tenho discernido, tem muitas outras que ainda não. Mas eu tenho percebido que Deus está nos levando para dentro das nossas casas para que nós olhemos um pouco melhor para dentro da nossa casa. Talvez o ativismo e crer que o fato só de estarmos indo à igreja, ao templo, à construção, já é o suficiente, sermos dizimistas, termos cargos na igreja, fazermos atividades já é o suficiente e a nossa casa está guardada. Mas talvez Deus está levando você a olhar para os seus. Olhar para aqueles que estão ao seu lado. Talvez seja o momento de você voltar a ter os seus cultos domésticos. Talvez chegou o momento de você começar a cuidar do seu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, com os teus. Talvez Deus esteja trabalhando isso e te levou para casa. Tirou as suas muletas, tirou o seu chão. E começou a te desafiar. Talvez seja outro caminho, o que eu estou discernindo aqui em relação à minha pessoa, talvez sirva para você. Eu estou discernindo o seguinte: eu estou tão envolvido com música, com palavra, com teologia, com estudo, com administração eclesiástica, que eu percebi que nessa jornada eu me perdi do meu quarto, da minha presença, do meu derramar as lágrimas diante de Deus. E percebi já nessas reflexões, discerni que até as minhas leituras bíblicas, elas estavam sendo leituras com o intuito de preparar um sermão, uma mensagem para o estudo, para o domingo e para as atividades da minha igreja. Eu discerni algumas coisas, discerni também alguns pecados que eu já estava trazendo como de estimação para mim. Percebi também, discerni também, que eu preciso ser um pai melhor, que eu preciso ser um marido melhor. Enfim, quais são as coisas que essa quarentena está trazendo para você? Se você tem dúvidas de quais sejam essas coisas, a minha oração é a mesma de Paulo por você nesse momento. Em nome de Jesus, que o amor, que Deus, que o fruto do Espírito aumente em conhecimento e percepção, a fim de que nós consigamos discernir e escolher o que é melhor. Para quê? A fim de que sejamos puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Alguns momentos antes, alguns versículos antes, especificamente no versículo 6, Paulo, ainda na sua saudação, diz: estou convicto, estou seguro de que aquele que começou a boa obra na vida de vocês é fiel e justo para concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Se você está com Cristo no seu coração e Ele iniciou uma obra na tua vida, Ele vai concluir. Apenas busque conhecê-lo. Como diz Jeremias, prossigamos em conhecer ao Senhor. Faça isso. Use este momento de quarentena para isso, em nome de Jesus. Que a palavra de Deus cresça em você. Que você decida por isso hoje, em nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra vai concluir. Agora você talvez que ainda não tenha entregado a sua vida para Jesus, e essa confusão toda que está aí fora
que está acontecendo por nossas janelas tem tirado a tua paz, tem tirado o teu estado de espírito, o teu equilíbrio, tem tirado o seu conforto, quero te oferecer esse Jesus, porque como o texto que eu acabei de citar diz, quando ele começa uma obra, ele é fiel para concluir. Eu tenho muitas coisas que precisam ser mudadas e trabalhadas em mim, mas quando eu olho por essa promessa de que aquele que começou foi Jesus, eu olho para o meu problema, minhas limitações e falo assim: vocês têm data de validade, vocês vão acabar um dia, porque ele é fiel para concluir. A minha parte, pedir para que esse amor, para que essa presença cresça em mim, para que eu não seja levado pela ansiedade e para que eu não seja levado em nenhum momento pelos problemas, pelas dificuldades. Eu gosto de muitas músicas novas que estão surgindo, muitas tendências, tenho o meu estilo musical próprio, mas tem uma música antiga de um ministério chamado Milad, antiga, bem antiga, que ela tem me ajudado a refletir e trazer à memória o que dá esperança. E eu gostaria de finalizar, concluir, cantando para você. Se você me permitir, se me suportar um pouquinho, quero louvar e encerrar esse momento com você. Coloque diante do Senhor, em nome de Jesus, as suas preocupações. Não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Preste atenção agora nessa parte. Mas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Isso é Deus falando para você e sua casa nesse momento. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar. Ajuda-me, Senhor, a descansar e esperar em ti. Ajuda-me, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Toma-me, Senhor.
fica aqui essa mensagem para você. E que Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus, espero te ver numa próxima oportunidade. Fica na paz.